Bem-vindo ao terceiro e último vídeo, onde nós estamos falando sobre a volta do Senhor Jesus. Neste vídeo, nós vamos falar sobre os acontecimentos que ocorrerão no dia da volta do Senhor e também logo depois. A promessa da volta do Senhor Jesus Cristo nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versos de 1 a 3, quando ele mesmo disse: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Sem dúvida alguma, esta é a maior promessa feita por Jesus aos seus seguidores. E, de fato, ela representa a maior esperança para todo o crente. Mas, afinal de contas, como será a volta do Senhor Jesus? O que de fato acontecerá neste dia? Nós vamos encontrar então respostas ao discorrermos alguns textos nas Escrituras Sagradas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 30, Jesus Cristo disse: "Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória." Esse texto nos prova que a volta de Jesus será de forma visível e gloriosa. É possível que você já tenha ouvido falar por aí que Jesus Cristo vai voltar de maneira secreta, ou até mesmo que ele já tenha voltado há algum tempo atrás. É possível também que você já tenha ouvido falar que a igreja será arrebatada de maneira secreta também. Bem, esses ensinamentos, eles não estão em harmonia com aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou na sua palavra. No Antigo Testamento, nós encontramos o salmista, no Salmo 50, nos versos 3 a 6, falando ou profetizando acerca do dia do Senhor como sendo um dia extraordinário. Ouçam o que o salmista disse: "Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo irá consumindo diante dele, e haverá grande tormenta ao redor dele. Clamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz." Notem vocês que o salmista disse claramente que o Senhor nosso Deus virá e não se calará, e adiante dele um fogo consumidor, uma grande tormenta ao redor dele. Ele clamará dos altos céus. Isso significa dizer que o dia do Senhor Jesus, quando ele descer sobre as nuvens dos céus, como ele prometeu, esse acontecimento será de forma visível, aonde todas as nações da terra poderão contemplar. Podemos entender, então, que a volta do Senhor não será secreta e nem mesmo discreta. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 27, aonde ele continua falando e ensinando os seus seguidores sobre este assunto, ele disse: "Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras." Jesus Cristo não virá sozinho. Ele afirmou claramente aqui que ele virá com os seus anjos. Falando acerca dos anjos, a Bíblia diz que o número deles é milhares de milhares, miríades de miríades e milhões de milhões. Você já parou então para imaginar um espetáculo dessa magnitude? Jesus Cristo descendo dos céus com poder e grande glória e acompanhado por todos os seus anjos. E a Bíblia diz também que esses anjos, eles virão tocando trombetas. Por isso,
A volta de Jesus não é um acontecimento secreto. Sem dúvida, ela representa o maior acontecimento da história. Bem, já que entendemos que Jesus Cristo ainda não voltou, já que entendemos que a volta de Jesus ela não é secreta, o que acontecerá neste dia, no dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar? Vejamos o que ele revelou no Evangelho de João, no capítulo 5, os versos 28 e 29, quando ele disse: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Jesus Cristo está dizendo aqui que quando ele voltar, haverá a ressurreição dos mortos. Mas existe uma revelação extraordinária nesta fala de Jesus Cristo. Jesus está falando aqui de duas ressurreições. Uma primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, daqueles que fizeram bem, e estes ressuscitarão na ressurreição da vida. E uma segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, que é chamada de ressurreição da condenação. O apóstolo Paulo, falando acerca deste assunto, ele afirmou essas palavras de Jesus e descreveu também de maneira bem detalhada essa primeira ressurreição. Na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16, Paulo escreveu: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, Paulo afirma claramente que aqueles que morreram em Cristo Jesus, aqueles que o amaram, aqueles que o serviram, aqueles que dedicaram a sua vida a ele, estes ressuscitarão primeiro. O apóstolo João, escrevendo o livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 6, falando acerca deste mesmo assunto, disse o seguinte: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Interessante, então, que o apóstolo João, ele afirma claramente e fala de uma maneira bem específica em duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, e sobre estes não terá poder a segunda morte, que é a morte eterna. Também neste verso ele faz uma revelação surpreendente, é que estes que ressuscitarão, eles viverão e reinarão com Cristo por pelo menos 1000 anos. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho de uma maneira mais clara. Mas você poderia então estar se perguntando, e os vivos justos? O que acontecerá então com eles no dia da volta do Senhor? Bem, o apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos irmãos de Corinto, no capítulo 15, os versos 51 a 54, ele disse o seguinte: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Bem, Paulo afirmou então de maneira muito clara que nem todas as pessoas passarão
pela morte. Quando Jesus Cristo voltar, os fiéis que estiverem vivos, aguardando o seu retorno, esses não precisarão morrer para ressuscitar novamente. Não. Estes contemplarão com seus olhos a ressurreição dos justos, que já ressuscitam em corpos transformados, gloriosos. E então, os vivos, estes, num abrir e fechar de olhos, também terão seus corpos transformados e serão então ajuntados àqueles que ressuscitaram e serão levados para o céu pelos anjos do Senhor Jesus. Ele mesmo afirmou isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no verso 31, Jesus disse: "E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E os vivos serão levados para o céu. E, inicialmente, eles reinarão com Cristo por 1000 anos. Bem, 1000 anos? A vida eterna começou aí para aqueles que foram salvos. Mas a Bíblia faz questão de mencionar um período inicial específico aonde os salvos estarão reinando com Jesus Cristo lá no céu, de exatos 1000 anos. Essa verdade nós encontramos no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 6, como lemos: "Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos." Você poderia então se perguntar também: bem, quando ressuscitarão os ímpios? Eles ressuscitam? Claro que sim. Jesus Cristo falou na ressurreição da condenação. Mas observem o que o apóstolo João escreveu aqui mesmo no livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, agora no versículo 5. "Mas os outros mortos, ou seja, os ímpios, não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, os ímpios permanecerão mortos no dia da volta do Senhor. Somente os mortos justos, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão para a vida eterna. Os restantes dos mortos, os que não se salvarão, permanecerão no pó da terra e aguardarão pelo menos mais 1000 anos até que finalmente sejam ressuscitados. E os ímpios vivos? Aqueles perversos e maus, os incrédulos, que estiverem vivos no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. O que acontecerá com essas pessoas? A Bíblia também faz revelação acerca deles e diz o seguinte, no livro de Apocalipse, no capítulo 6, os versos 14 a 17, nós lemos: "E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir?" Notem vocês que os ímpios vivos não suportarão a glória do Senhor Jesus Cristo. Se esconderão, clamando aos montes e aos rochedos que caiam sobre eles. Eles anelarão a morte, anelarão a destruição.
E aqui o apóstolo João faz uma pergunta bem interessante. Quem poderá subsistir neste dia? Obviamente que nós temos a resposta. Somente aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqueles que pela fé tiveram uma vida dedicada, uma vida consagrada ao Senhor Jesus Cristo e que de fato amam a sua volta e estão se preparando para este glorioso evento. Estes serão aqueles que serão poupados no dia do Senhor. Serão para Deus como um particular tesouro e serão levados para estar com Ele, junto dele, conforme Ele prometeu quando falou no Evangelho de João. O que acontecerá então com Satanás por ocasião do dia da volta do Senhor Jesus Cristo? O livro de Apocalipse, o capítulo 20, versos de 1 a 3, revela-nos de maneira muito clara: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. O lançou no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por pouco tempo. Bem, a palavra abismo que nós lemos aqui nesse texto refere-se sem dúvida nenhuma à terra, pois esta é a condição da terra quando, lá no livro de Gênesis, pouco antes da criação, Moisés refere-se à terra como sendo um abismo, sem forma e vazia. E a partir de então, Deus, pelo seu poder criador, passou então a criar todas as coisas. O dia da volta do Senhor Jesus Cristo trará sobre a terra uma grande destruição, que a deixará tal qual o abismo. Satanás não poderá sair daqui da terra. Ele estará confinado a este planeta. E ele estará sozinho com os seus anjos. Por quê? Como vimos, os mortos em Cristo ressuscitaram. Esta é a primeira ressurreição. Os vivos justos foram transformados. Foram ajuntados a estes uma grande multidão, tão grande que é impossível de ser contada, diz a Bíblia, assim como a areia do mar. Jesus Cristo, então, envia os seus anjos, e os seus anjos recolhem os salvos de todas as épocas, em todo o planeta, e os leva para o céu. O restante dos mortos, como vimos, eles não ressuscitam. E os ímpios, maus, os perversos, que estão vivos, eles morrem. E não haverá quem os sepulte. Então, a terra, nesse estado caótico, servirá como uma prisão para Satanás, que permanecerá aqui durante 1000 anos. E os salvos nos céus? O que eles estarão fazendo com Jesus Cristo durante o milênio? Apocalipse, capítulo 20, verso 4, nos diz: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Como lemos aqui, a Bíblia nos revela que os salvos serão levados para os céus e eles se assentarão em tronos, e a eles será dada a autoridade de julgar. Julgar a quem? O apóstolo Paulo revela: nós julgaremos este mundo caído, nós julgaremos Satanás, os seus anjos e todos aqueles que se perderão, infelizmente, aqueles que não alcançarão a vida eterna. Você poderia então lançar uma pergunta: ora, Satanás já não está condenado?
Por que então a necessidade de um julgamento? Observe você que, mesmo quando o indivíduo comete um crime, cuja penalidade já está prevista por lei, ele não é lançado na prisão, ele não é condenado sem um julgamento prévio. E, obviamente, Deus reservou 1000 anos para julgar Satanás e todos os ímpios. Ali, os salvos terão a oportunidade de compreender de maneira muito clara, já com a mente não mais embotada pelo pecado, como começou o mal. Por que Satanás se rebelou contra Deus? Por que nós passamos por tantas privações, provações e sofrimentos durante a nossa existência aqui na Terra? Nós poderíamos compreender o caso de cada um daqueles que não encontraram o perdão em Cristo Jesus por causa da rebelião do seu próprio coração. Eu acredito que esses 1000 anos, eles servirão para esclarecer e tirar todas as dúvidas que nós acalentamos em nossos corações. Quando terminar, então, esse período de 1000 anos, Jesus Cristo voltará novamente a essa terra. E dessa vez, ele virá com a cidade santa celestial. A cidade santa celestial descerá e nela virá o trono de Deus, todos os salvos e todos os anjos. E então, depois dos 1000 anos, Deus finalmente porá um ponto final na história do pecado. Leamos esta revelação impressionante que está registrada no livro de Apocalipse, no capítulo 20, agora dos versos 7 ao verso 9. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar para a batalha. E subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Há uma clara evidência aqui de que a cidade santa desceu dos céus. Por quê? Porque é dito que Satanás, logo após Jesus Cristo ressuscitar todos os ímpios, esta é a segunda ressurreição. E como vimos, o número deles também é incontável, como a areia do mar, posto que representa todos os ímpios que viveram na terra em todas as épocas, desde Caim, aquele primeiro homicida, até o último que morreu em rebelião franca contra o Senhor Jesus Cristo. Essa grande multidão ressuscitará. Então, Satanás terá domínio e influência sobre eles e os convencerá a marchar sobre a superfície da terra e a sitiar a cidade santa, o acampamento dos salvos. E aqui, então, o livro de Apocalipse revela que Deus fará descer fogo dos céus e os consumirá para sempre, pondo um fim em Satanás, em seus anjos, em todos os ímpios, no pecado e no mal. E a Bíblia diz claramente que a partir daí o mal não se levantará pela segunda vez. Deus enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte, o pranto e a dor já não mais existirá, porque todas as coisas passaram. E os salvos terão um grande privilégio. Eles verão, eles contemplarão Deus recriar todo o planeta. E a Bíblia diz que aquilo que o olho humano jamais viu, aquilo que o ouvido humano jamais ouviu, e aquilo que não pode chegar à nossa mente, nós não podemos nem sequer imaginar, isto é o que Deus tem reservado para aqueles que forem salvos. Nós ajuntaremos as nossas vozes, as vozes dos anjos, em um cântico de louvor e adoração ao Criador do universo, e testemunharemos com os nossos próprios olhos os atos grandiosos da criação de um Deus Todo-Poderoso.
E a Bíblia diz então que neste lugar de paz, neste paraíso, nós viveremos com Deus, contemplaremos a sua face e estaremos para sempre com Ele, e o mal nunca, jamais se levantará novamente. Este é o destino que Deus tem reservado para a humanidade. Mas só fará parte deste reino aquele que crer, aquele que aceitar. E o meu sincero desejo, amigo ouvinte, é que você possa crer neste Deus maravilhoso e aceitar este Jesus como sendo o seu Senhor, o seu Salvador, para que no dia da sua volta o seu nome possa ser chamado, visto que ele também estará arrolado no livro da vida do Cordeiro. E que Deus lhe abençoe.